Olá, bem-vindo ao programa Mundo Livre. Brincadeirinha, o tema hoje é sobre a Argentina. O próximo presidente do país assume em dezembro e a gente vai tentar entender aqui o que vai acontecer ano que vem nesse país. Los hermanos. E a gente tem aqui o convidado Roberto Luiz Troster, economista, e a Natália Watkins, que é repórter de Internacional da Veja. Quem está à frente nas pesquisas é Daniel Scioli, que falou hoje no evento com a Cristina: eu sinto uma enorme responsabilidade de não dar nenhum passo atrás. Preocupante, né? Troster, a Argentina ano que vem vai estar melhor ou pior que esse ano? Bom, em algumas coisas vai estar melhor, quer dizer, você vai mudar a política econômica argentina deixou de ser uma questão técnica para virar uma questão basicamente ideológica, então uma mudança na política econômica vai trazer grandes avanços. Por outro lado, a Argentina está mais pobre. Quando cai o preço das commodities, a Argentina exporta menos, exportando menos, recebe menos, e também todo esse imbróglio que ela tem com a dívida externa, com os que ficaram fora da dívida externa, vai ter um ônus financeiro grande para o país. Mas a gente tem alguma garantia de que ele vai ser menos ideológico? Porque agora ele está bastante ideológico, né? Como a gente viu com essa afirmação aí que o Duda estava comentando. Você acha que ele vai ser menos que... Ele diz que ele é peronista antes de ser kirchnerista, né? Então, como você acha que ele vai se comportar? Vai ser fiel? É uma coisa que você fala na campanha, outra coisa que você faz. Uma coisa que você fala quando você está noivo, né? E outra coisa é a hora que começa o dia a dia. Você tem que fazer. Tanto o Scioli como o Macri tem uma noção do que está acontecendo. Então, você tem uma série de nós que desamarrar. Inconsistente continuar com câmbio, com subsídios de energia, com déficit público, com a carga impositiva, quer dizer, você tem que mudar, né? Os fatos estão pressionando muito por uma mudança. Quer dizer, qualquer um dos dois vão ter alguns acertos aí de rota, pode esperar isso então? Sim, a questão, todos os dois, quer dizer, isso já é mais ou menos unânime, que você vai ter que ter ajustes, né? A intensidade dos ajustes é discutível. A velocidade com que você vai fazer os ajustes também é outro ponto de debate, mas que você vai ter que fazer ajustes, você tem que fazer. Você não tem a opção de não fazer isso. Tá. Agora, vamos falar um pouco do Daniel Scioli, que é quem está à frente das pesquisas de... Às vezes aparece com 35%, 40% de preferência do eleitor. Natália, você tem alguma dica, por exemplo, alguém que encontra o Scioli... um empresário brasileiro, você tem alguma dica de como tratar com ele? Então, a primeira dica é não cometer a gafe que eu cometi quando eu fui encontrá-lo e cumprimentá-lo com a mão esquerda, porque ele perdeu o braço direito num acidente em 89. Ele era um esportista, né? Ele fazia esportes aquáticos, ganhou várias competições. E todo mundo na Argentina brinca com isso, né? No próprio programa de televisão que ele participou, dançando, foi um sósia dele dançar com a esposa dele. E ele ficava jogando o braço dele, né? Na verdade jogando o braço dele, e ele estava lá rindo e tal. Ele meio usa isso a seu próprio favor até, né? De alguma maneira. A gente tem umas imagens esse é o momento depois do acidente, né? Ele era um atleta de motonáutica, uma moto pega 220 km por hora, aí depois você vê que ele assina com o braço esquerdo somente. Troster, tem um comentário sobre o Scioli? O que a gente precisa saber dele? Não, bom, ele, assim, primeiro, assim, como esportista, depois como político, chegou a ser vice-presidente da Argentina, é governador de Buenos Aires. Buenos Aires é a maior província, tanto econômica na Argentina, então é alguém que tem experiência, tem carisma, sabe se comunicar bem. Ele não era, assim, ele se impôs como candidato, não foi que a Cristina escolheu ele. Ele falou, eu sou candidato, a Cristina impôs o vice-presidente, mas ele que decidiu ser candidato. Finalmente, né, Troster? Porque ele estava esperando isso há muito tempo, né? Ele estava esperando ele é leal ao kirchnerismo há muitos anos e estava sempre esperando a chance de
ter essa oportunidade, né, de se candidatar à presidência. Por um lado, se esperando, por outro lado, um daqueles políticos que se acomoda bem à situação, né? No Brasil tem alguns políticos, tipo Sarney, né, que estava no governo dos militares, depois estava no outro governo, quer dizer, é alguém assim que tem esse traquejo político de saber se acomodar às situações, né? Mas é alguém determinado, com propósito, escolheu uma linha, quer dizer, o peronismo é a corrente mais forte na Argentina desde a década de 40, quer dizer, as primeiras liberdades sociais sempre tiveram associadas ao peronismo, mas também as políticas ortodoxas, liberais dos anos 90, do Menem, também associados ao peronismo. Então, é mais assim, um cunho assim, ideológico, ó, tudo que é peronista para uma parcela grande da população é importante, né? Tá. Agora, você comentou que muitas vezes o candidato fala uma coisa e faz outra, né? Mas acho que é bom a gente lembrar as coisas que ele está falando, né? O senhor ele aceita, por exemplo, congelamento de preços, né? Inflação, não é uma abordagem muito... inflação ali não vai reduzir, por exemplo, a emissão de bilhete, né? De nota, né? A visão dele de inflação é uma coisa meio... Não parece que vai mudar muito a abordagem pelo que ele fala, né? Tomara que olha, não assusta. Não, o que diz que, assim, você não pode continuar como você está continuando. Quer dizer, a inflação na Argentina é um problema menor que no Brasil. Na Argentina o dólar funciona como uma moeda paralela de conta, então as pessoas fazem contas em dólares, os reajustes salariais são em dólares. Por um lado, dá uma certa sobrevivência, né, à inflação, mas por outro lado o país está andando para trás. Quer dizer, a participação no PIB mundial, desde os anos 80, caiu pela metade. Enquanto do Brasil caiu 25%, da Argentina caiu pela metade. Quer dizer, você tem que voltar a crescer, você tem capital humano, você tem riquezas naturais, você tem tudo e está andando para trás, né? Mas você não acha, Trotsky, que ele pode ficar um pouco refém da Cristina Kirchner? Porque ela preparou todo o terreno para continuar movendo os fantoches ali por detrás das câmeras, né? Por detrás ali de tudo. Todo o La Câmpora, né? O grupo de jovens que ela preparou. Todo mundo vai estar ocupando os principais cargos públicos, né? Tem o judiciário, tem toda uma preparação que foi feita por ela durante esses anos para quando ela fosse deixar o poder. Você acha que ele vai poder exercer qualquer que seja a mudança que ele imagine? Ele tem que, quer dizer, acho que primeiro até que ponto convém para ele continuar com tudo isso. Quer dizer, uma coisa, ele ter certa lealdade com a presidente, especialmente se ela apoia ele para ser presidente, isso é muito importante para ele ser eleito. Então, nesse sentido, quer dizer, todo mundo quer continuidade com mudança. Então, nesse sentido, faz. Agora, seguir, assim, ser um fantoche, ele também não parece que vai ser. Quer dizer, então a gente tem que procurar alguma coisa no meio do caminho. Eu acredito que ele é bem realista no que ele faz. Então, ele vai conseguir avançar um pouco nisso, né? Tá. Então, eu vou agora passar para o segundo colocado nas pesquisas, que é o Maurício Macri, mas antes eu vou destacar uma coisa que você falou. Quer dizer, a participação do Brasil no PIB mundial encolheu 20%. 25%. 25% desde 99? Desde a década de 80. Mas o nosso consolo é que a Argentina caiu mais ainda, é isso? Não sei se é consolo, mal de muito, consuelo é tonto. Quer dizer, não sei se o outro está pior. Quer dizer, eu acho que os dois têm potencial de aumentar isso. Por que que... Ó, interessante, o Mercosul e a Aliança do Pacífico. Em termos de PIB mundial ou participação, o Mercosul é um pouquinho maior que a Aliança Pacífica, mas o ano que vem a Aliança Pacífica já começa a passar. Quer dizer, e agora eu como entrevistado, vou entrevistar vocês dois. Por exemplo, o que o Peru tem, ou a Colômbia tem, que o Brasil não tem, e eles estão crescendo mais do que a gente? Mais do que a Argentina. Eles são do lado de lá da América Latina. Eles têm o Pacífico. Eles têm o Pacífico. Que é pior que o Atlântico. Não, mas assim, essa determinação, o que a gente tem que fazer para crescer? Uma pergunta que você não faz. Quer dizer, você fica, vamos manter privilégios, vamos manter... A pergunta que a Natália me fez, vamos manter os mesmos cargos públicos, as mesmas regras, vamos manter tudo igual e vamos crescer. Não funciona, né? Tá.
Gente, Maurício Macri agora, segundo colocado, ele aparece ali com 5, às vezes 10%. Pesquisa na Argentina a gente tem muita variação, mas é uns 5 a 10% atrás do Scioli, né? E o Macri, a gente tem um vídeo dele, ele, enfim, ele é um empresário, assim como o Scioli, vem de boa família lá na Argentina, né? Eles são pessoas, né, que têm... de posses, famílias de posses, E o Macri foi, aí ele aparece ainda de bigodinho e tal, ele foi, enfim, ele presidiu o Boca Juniors durante vários anos, né? Isso. Foi um bom diretor do Boca Juniors, Natália? Dizem que ele foi um excelente e que durante a presidência dele, do Boca, a equipe ganhou 17 títulos, entre eles 11 internacionais, e foi numa época que o principal rival, o River Plate, chegou a ser rebaixado para a segunda divisão em 2011. Então, para eles, isso ainda é a glória, conta, né? Mais uma coisa a favor. E o time ainda ganhou 4 Copas Libertadores. Tá. Ele foi eleito 3 vezes, né, para esse cargo. Então, que ele foi realmente um excelente administrador do Boca. Ele já tinha tido outras experiências. Ele trabalhou em banco, ele trabalhou no próprio grupo da família dele. Então, ele é um cara que tem muita experiência. E ao contrário talvez da impressão que eu tive, né, do Macri, do Scioli, o Macri é um cara que é muito melhor em fazer do que em falar. Ele é um péssimo orador. E o marketing dele é ruim. Você entra no site da Wikipédia, né? Você tem o Scioli tem uma descrição, páginas e páginas falando, né? A do Macri estão falando que ele foi processado por isso e por aquilo. É uma pagininha só, né? Assim, a questão do ele é mais um fazedor e às vezes isso é bom pós-eleição, mas para ganhar a eleição, o marketing dele é um pouquinho... O Macri não tem carisma, ele não tem carisma, mas ele vai ser lembrado, ao contrário do Scioli, com grandes realizações, principalmente na cidade de Buenos Aires. Ele fez um projeto que foi a criação da faixa exclusiva de ônibus na Avenida 9 de Julho, que é a principal artéria aí da capital argentina, que descongestionou a cidade, que está com um trânsito bem caótico, né, recentemente. Então, assim, ele tem projetos dele, ele é tido como um cara que faz, não é um cara que fala, mas é preciso que os eleitores tenham essa visão de, né, esquece, assim, o cara ideal que eu vou colocar ali, pregar na minha parede, estilo Hugo Chávez, estilo Evita Peron, e vou escolher um cara que vai trabalhar para a cidade se tornar uma cidade mais bem administrada. Agora, ele se vende assim, né? Quer dizer, eu sou um cara que administra, um bom administrador, uma pessoa eficiente. Ele é... de fato, um político eficiente, Troster? O que você acha? Ele é um bom gestor, quer dizer, ela falou do Boca Juniors, além dos títulos, ele mudou totalmente o marketing do Boca Juniors. Hoje é um passeio em Buenos Aires, todo mundo quer conhecer a Bomboneira, quer dizer, muito dessa nova mística que tem o Boca Juniors, ele fez. Então, nesse sentido, ele é admirável, né? Quanto dos títulos foi a administração, porque você tem mais dinheiro, você contrata mais jogadores, você foca nisso. Ele fez isso muito bem. Pessoalmente, ele é uma pessoa muito simpática, né? Assim, você teve essa impressão dele? Eu tive a impressão dele. Não é uma pessoa assim... Eu já tive, por exemplo, com Lula, com Menem, que são pessoas cativantes pessoalmente, né? O Menem, por exemplo, ele tem um carisma mais forte. O Macri é mais reservado, mas é uma pessoa, assim, simpática, agradável. A segunda coisa é que o Macri é mais de Buenos Aires. Tanto o Scioli é da província, já aumenta mais, mas o Macri é mais portenho, né? E você tem uma certa rivalidade na Argentina entre portenhos e o resto da Argentina. Então, a influência dele no resto da Argentina não é tão forte. Se a eleição fosse só na capital, quase certeza que o Macri ganhava. Então, essa falta de exposição no resto do país pode prejudicar. Agora, eu acredito que se o Macri ganhasse, a Argentina teria uma saída mais rápida, você faria as reformas de maneira mais contundentes, mais porque, não só pela personalidade dele, mas como que ele não está amarrado no partido peronista como está o Scioli, quer dizer, os graus de manobra dele são maiores.
Agora, por que a Argentina tem essa tendência de sempre... Dizem lá que o peronismo já sai com 33% de votos sempre, né? Quer dizer, tem uma tendência do argentino de votar no oficialismo, não tem? Tem duas coisas, né? Primeiro que a Argentina, diferentemente do Brasil, teve que construir suas instituições desde o zero. Aqui, quando você teve independência, o Dom Pedro um dia acordou como rei de Portugal, do Reino Unido, foi dormir como imperador e não mudou nada. Mesmo as instituições, quer dizer, possivelmente, não sei se é bom ou ruim, mas, por exemplo, a coletoria de impostos vem da colônia, a alfândega vem da colônia, a burocracia vem da colônia. Na Argentina, você começou tudo do zero, então você depende de líderes mais carismáticos, né? E líderes carismáticos, o último líder carismático que o Brasil teve foi Getúlio Vargas, né? Faz tempo. Faz tempo. Não, mas ele é assim com... Não, mas aqui a lei trabalhista, a lei de mercado de câmbio, é tudo da época de Getúlio, por mais... Sim. E na Argentina foi Perón que fez essas mudanças. Na mesma época, os dois tinham a mesma influência, né, assim... E aí, o que aconteceu? Depois dele, aqui não fizeram mais nada, mas você tem assim, as instituições são mais fortes aqui. Lá são mais fracas, então você acaba dependendo mais dos políticos, né? Tá. Trouxe agora, para o brasileiro que pretende ali passar o Réveillon, ou as férias de final de ano, o Carnaval do ano que vem, a situação vai estar melhor para o turista? Vai. Isso com certeza. O que acontece? Você lá está segurando um pouco a inflação com dólar. Então, você tem uma percepção de que o dólar está valorizado, né? E o que acontece? Você tem que desvalorizar. Quer dizer, isso está afetando a competitividade das empresas. Você está, assim, usando alguns tapas-buracos, com uma linha de crédito da China, algumas coisas assim. E o governo da Cristina quer levar assim, o país até outubro nisso. Depois você vai ter que soltar o câmbio. Então você vai ter uma Argentina mais barata a partir de 10 de dezembro, com certeza. Ou talvez até uns dias antes, né? Quer dizer, o bom é esperar o dólar na mão e esperar para trocar lá mesmo, né? Chega lá e troca ali na Florida mesmo. No Arbolito. Não, você pode comprar aqui também dólares, né? Mas troca no Arbolito, é mais fácil, né? Só não troca no oficial, que a diferença é grande entre oficial e paralelo, né? Acho que precisa só explicar o que é o Arbolito. É que na Argentina você pode... Você troca, ou nas cuevas, né? Você troca o dólar na rua, eles te oferecem, quer trocar, e aí eles te dão um câmbio melhor, né? Enquanto no oficial você tá na casa dos 9 e poucos, no câmbio negro está quase 15, né? 15, mas você acha que pode, então, a partir de 10 de dezembro pode subir mais ainda? $1 você consegue mais peso Os ainda. dois vão subir, né? Possivelmente o oficial vai subir, o negro vai subir menos, quer dizer, a diferença entre os dois tende a estreitar, mas é bom negócio, né? E os argentinos, especialmente em Buenos Aires, aceitam dólares como qualquer coisa. Só não paga com cartão. Até reais eles estão aceitando já. Não. Gente, acho que era isso. Tem uma coisa que eu não sei se você já sabe, mas o Maurício Macri também é cantor, né? Então a gente vai fechar o programa com o Macri cantando numa participação que ele fez no programa CQC. Antes de puxar o vídeo, algum comentário sobre a Argentina? Não, tomara que a gente fosse tão bom na política como a gente é no futebol, só isso. Tá. E vamos esperar para as empresas de pesquisa estarem tão enganadas, né, errarem a porcentagem como eles erraram agora na segunda rodada das eleições de Buenos Aires, né, que eles erraram quase 10%, né, estava previsto uma vitória do candidato apoiado pelo Macri em mais de 10%, e ele ganhou com uma margem pequena, né? Então, se eles estiverem errando feio aí também nas projeções, a gente pode ter esperança de que o Macri consiga superar ainda o Scioli, né? E as pesquisas, quer dizer, você começa a eleição, começa para valer agora. Quer dizer, até agora, você sempre, quando tem pesquisa de opinião, você fala um nome que mais vem à tua mente. Dificilmente você parou para pensar. Então, agora começa a campanha e esse evento hoje da Cristina, muito forte, foi isso, um apoio claro ao Scioli, né?
Muitas graças a los dois. Bem, esse foi o Mundo Livre, toda terça-feira aqui em TVeja. E vamos fechar o programa com Maurício Macri, participação especial no CQC. E na... Kicking your can all over the place. We